especial aí. Vai querer ouvir, não? Isso aqui, não. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, por todo esse tempo que Tu nos concedeste, nesse dia que já se foi, mas que pudemos realizar tantas coisas. E agora estar diante, Senhor, desse grupo de maneira ainda que virtual, mas desfrutando dessa tecnologia que nos aproxima e nos permite nos reunirmos, Pai, para esse estudo que tem sido bênção na nossa vida. Obrigado por mais essa oportunidade e que, ao estudarmos o livro A Carta de Paulo, segundo Tessalonicenses, através do teu servo Wilton, que, como sempre, se preparou para compartilhar tudo aquilo que o teu Espírito Santo traz ao seu coração, nossas mentes possam estar abertas, nossos ouvidos, nossos olhos, para ir mais fundo naquilo que tu queres ensinar para cada um de nós. Obrigado por todos que já estão presentes, ser com aqueles que ainda vão entrar, e que seja uma reunião edificante, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Todos ouviram? Amém? Sim. Amém. Então, Wilton, nos dê mais uma vez o privilégio de ouvi-lo na condução de mais esse tema. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. O privilégio é meu de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Achei interessante essa oração que o Eliel fez, quando ele fala das coisas que nós realizamos durante o dia. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Interessante. Era por volta das 11h30 da manhã e eu tinha feito tanta coisa durante a manhã que eu falei, Jesus, como que o nosso tempo vai? A gente faz as coisas às vezes no automático, né, Eliel? E não agradece a Deus. É verdade, é Foi verdade. quantas coisas que talvez se a gente estivesse num leito enfermo, a gente não conseguiria fazer. É verdade. Deus dá graça. Isso é muito Glória a bom. Deus. Glória a Deus. Hoje, então, a gente inicia o que é chamado de as cartas pastorais, né? As cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito. Então, são classificações de cartas pastorais, onde ele dá exemplos, ensinos, toda uma didática ali sobre essa questão, vamos chamar assim, pastoral, uma indicação dele aos obreiros, mas também tem uma ampliação muito grande na vida da igreja. Então, hoje a gente vai fazer aquele comentário de primeira carta de Paulo a Timóteo, e como de costume, no final do estudo, permitindo o Senhor, eu encaminho lá no grupo o material que eu preparei para vocês. Essa carta, na questão teológica, a gente sempre trata dessa questão da autoria, né? Existe uma dúvida se ela é original de Paulo ou se também foi um escrito que veio depois de Paulo, mas sendo uma indicação de Paulo, né? Sendo através dos ensinos de Paulo. Como eu falo sempre para vocês, isso não importa. O que importa é que o texto chegou até nós, mas só para vocês saberem que existe esse debate teológico. Então, a nível de introdução, é válido comentar isso. Se vocês pegarem alguns livros de teologia, vocês vão verificar que alguns teólogos consideram que essa é uma carta que foi escrita bem depois da morte de Paulo, mas resgatando a memória de Paulo, os ensinos de Paulo. Então, é uma carta, vamos considerar que foi o mesmo de Paulo, né? Aqui a gente vai considerar que é uma carta genuína de Paulo, onde endereça a Timóteo. Timóteo é um jovem, é um obreiro novo, e ele tem algumas dificuldades, né, na sua condução do seu ministério. E aí Paulo ele vai escrever essa carta monitorando esse jovem obreiro. Ele vai dar algumas dicas para ele, ele vai orientar como que esse moço deve trabalhar na obra de Deus. E o interessante dessa primeira carta é que logo no início Paulo já ele comenta sobre o grande tema do seu ministério, né? Que é a revelação do mistério Cristo à igreja, mas que nessa carta ele vai chamar de economia de Deus.
Então é até o tema aí que a gente escolheu para o estudo, que é a economia de Deus na fé versus os falsos ensinos, que era uma característica também daquela época, assim como é hoje. Havia ali proliferado bastantes falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, e aí Paulo ele está escrevendo também, orientando a Timóteo nesse sentido. Timóteo é um filho na fé de Paulo, é um homem que aprende ali com ele todo o trabalho, toda a jornada cristã. Paulo chama de filho na fé, né? Uma expressão muito bonita. E agora esse moço, né? Ele está ali conduzindo o trabalho lá em Éfeso e ele tem dificuldades. Quais são as dificuldades que Timóteo tem? A primeira coisa é que ele é jovem. Então Paulo vai escrever para ele dizendo para que ninguém despreze a mocidade dele, né? Que a mocidade dele não fosse desprezada. Porque você imagina, ele agora não está junto de Paulo, ele agora tem que seguir a sua jornada, a sua carreira, longe do seu pai na fé. E aí muitas pessoas elas se voltavam contra Timóteo por causa da sua pouca idade. Então esse aí também é um problema moderno, a gente pode chamar assim também. É difícil você encontrar uma pessoa que é jovem que seja aceita, né, pelos mais velhos. A pessoa tem que ter muita confiança, muita responsabilidade para ganhar essa validade dos mais velhos. Então, Timóteo sofreu com isso também. Outra coisa que Timóteo sofria era da sua timidez. Paulo ele vai dizer que Deus não deu o espírito de timidez, né? Então, ele deveria se fortalecer na graça do Senhor como um bom soldado de Cristo. E imagina, uma pessoa que era jovem, uma pessoa que era tímida, uma pessoa que se valia ali da sua idade, né? Ele fazia exercícios. Paulo fala que o exercício corporal para pouco aproveita, mas para que a piedade para tudo aproveita. É claro que ele está falando nesse contexto, né, da prevalência do jovem. Ele não deveria prevalecer em função dos exercícios que ele fazia, mas ele deveria prevalecer em função da vida santa, da piedade, do exemplo, ele ser o exemplo dos fiéis. Então, Paulo ele vai escrevendo essa carta, direcionando ele nesse sentido, dando os conselhos para que ele avançasse no seu ministério e explicando o que era essa economia de Deus, qual que era o trabalho de Deus que ele deveria executar e como que isso se daria também na designação de novos obreiros. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 3 dessa primeira carta, você vai ver ali as indicações, né, de como que deveria ser as qualificações de um presbítero e de um diácono. Então, não é uma lista exaustiva, mas é algumas indicações que Paulo fala acerca dos irmãos que iriam exercer essas funções, né? Paulo não está enquadrado ali porque Paulo é um apóstolo, então ele designava as pessoas, mas ele dá essa indicação para Timóteo para que ele pudesse observar isso, porque a igreja é uma igreja que está iniciando e ela está avançando, muita gente tem aceitado a fé, e aí precisa dividir esse povo. Não tem como ficar numa liderança única, nunca foi o propósito de Deus isso, né? Então, Paulo estabelece ali alguns requisitos que os presbíteros e que os diáconos devem observar. A diferença crucial entre os dois, se nós formos observar as duas listas que estão em 1 Timóteo 3, a diferença é o apto para ensinar, né? O presbítero ele tem essa incumbência e ela é muito forte na vida dele. O presbítero, o ancião, o irmão maduro ali na comunidade, ele deve ser apto para ensinar, e o diácono tem mais essa questão do serviço administrativo, vamos chamar assim. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas para ficar mais claro aqui a gente pode usar o serviço administrativo, o serviço social, o serviço da coleta e do cuidado dos irmãos. É a pessoa que vai ali andar nas casas, que vai verificar a situação dos irmãos. Então, Paulo, ele coloca isso para Timóteo, ele diz que essa obra é uma obra excelente, e as pessoas que estiverem interessadas nessa obra, eles devem observar pelo menos aqueles requisitos que ele pode dividir em 3 grupos. Isso é muito bom para você depois estudar com calma na sua casa, lendo esse capítulo 3 na sua Bíblia. Paulo ali fala de 3 tipos de governos que o aspirante, né, a pessoa que deseja esse episcopado, ele deve ter. Primeiro, ele deve governar bem a si mesmo, depois ele deve governar bem a casa dele, para depois governar a casa de Deus.
Então, são 3 tipos de governo que devem ser observados por esse irmão mais maduro, né? O governo de si, aí você vê as qualificações que Paulo coloca lá. O governo da sua família, ele coloca a questão da mulher e dos filhos. E depois o governo da igreja, que aí já é mais uma questão mais ampla, né? O governo da igreja, claro, é sempre pelo exemplo, não é pelo domínio da força, mas sempre sendo o exemplo dos fiéis. E Paulo também comenta nessa carta acerca da apostasia, né? Ele fala que nos últimos tempos, que é esse período da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor, muitos iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, Paulo se preocupa muito nessa carta com relação ao ensino. Ele chega a dizer para Timóteo que ele tem que ter uma linguagem sadia, né? A gente vai ver isso aí nas 3 cartas. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, a pessoa tem que ter uma linguagem sadia, ela deve cuidar de si, ela tem que cuidar da doutrina, então tem que ser alguém muito aplicado. Então, Paulo ele vai direcionando Timóteo nessa primeira fase, vamos chamar assim, né, do ministério daquele jovem. Né? Um jovem que andou com Paulo, que viu ele operar muito. Então, talvez isso aí fosse para ele uma comparação desigual. Você imagina você ser alguém que acompanha Paulo, você olhar como que Deus opera na vida daquele homem, e depois você tem que assumir um trabalho, você tem que fazer algo, e aí, claro, a comparação que você vai ter sempre com quem que é com aquela pessoa que foi seu pai na fé. E não somente isso, né? A própria igreja também havia de compará-lo, né, com Paulo. Então não era uma coisa muito fácil para esse jovem levar isso, ser conduzido nessa parte. Você imagina você ter que realizar um trabalho tendo essa sombra na sua vida, né? A sombra de um homem que até hoje muitos consideram como sendo talvez o maior cristão de todos os tempos, aí ao lado do Francisco de Assis. Então, essa primeira carta ela trata basicamente desses temas, né? A economia de Deus, ele vai explicar o que é isso, que é todo esse serviço, esse trabalhar de Deus, é essa formação de Cristo à igreja, como que deve ser o fortalecimento do Timóteo, depois como que Timóteo pode usar de alguns requisitos para selecionar pessoas para exercer essa funcionalidade do presbiterato e do diaconato na igreja. No caso, no diaconato, ele também cita as mulheres que trabalhavam na comunidade. E, por fim, ele fala dessa questão aí do cuidado que o próprio Timóteo tem que ter com ele mesmo e, principalmente, com a doutrina, para que ele pudesse levar muitos irmãos à fé, confirmar muitos irmãos no Evangelho. Então, de uma maneira resumida, a primeira carta ela trata disso, tá bom? Então, eu vou passar aí para o Eliel para a gente prosseguir na nossa interação aí. Bem, depois dessa explanação inicial aí, né, que o Wilton trouxe a visão geral dessa primeira carta, eu acho que já deu assim o pano de fundo para que a gente vá construindo. Quem já não preparou, duvido que o João já não venha com 300 perguntas, como de praxe, mas que a gente possa começar a trazer as perguntas. Tudo bom, João? Tudo! Muito frio aqui em Indaiatuba, mas está tudo bem. O estudo esquentou já esquentou. Ô, Hilton, eu sempre ouvi e li também em alguns autores de que essa carta não foi escrita por Paulo. Você fez essa introdução aí. Mas tem um estilo paulino. Importante esse estilo paulino e ele aconselhando um discípulo dele. E aí eu lendo o primeiro capítulo, eu percebo que são palavras duras no sentido de alertar o Timóteo. No capítulo 1, do versículo 8 ao 10, ele fala, são palavras duras, né? Então, assim, aí ele está falando que Timóteo vai encontrar esse tipo de pessoas dentro da igreja ou que vão entrar para a igreja. Então, ele fala do paricida, né?
é o cara que mata a mãe e o pai, ou ascendente. Ele fala também dos sacrilégios, né? O pecado contra a religião e contra as coisas sagradas. Depois ele fala dos matricidas, indivíduos que matam a própria mãe, homicidas, né? Que a gente teve aí no nosso país aí um título, alguém pegou esse título aí, né? Que mata voluntário ou involuntariamente o ser humano, é um assassino. Depois ele fala do impúdico, né? Que não tem pudor. Aí ele fala também da pederastia, né? Homem que pratica relações sexuais, o mais velho com o novo, com o mais novo. Né? E a gente vê isso aí nessa prática nos filósofos gregos, né? Era aquele que iniciava o jovem na filosofia, mas também na questão sexual. E fala sobre mercadores de escravos. E aí, o Hilton, a minha dúvida ele está falando que da igreja tinha essa turma na pesada que o Timóteo deveria ter cuidado, ou ele estava falando da cidade em si, que existiam essas pessoas? Aí eu fiz essa assinalação aqui para a gente conversar, para você nos ensinar sobre isso. Tá legal. É bem Foi interessante. fundo, já. Sim. É bem interessante. Porque a igreja cristã, essas coisas para nós, elas são quase que vencidas, né? É impossível a gente pensar que tem que aconselhar alguém a não ser isso. Mas a gente deve sempre lembrar que a igreja está no seu início, né? Então, a sociedade ali está conhecendo o evangelho, está recebendo o evangelho, as pessoas estão começando a se reunir e várias práticas as pessoas têm trazido da sociedade. Aquele exemplo clássico que a gente sempre comenta aqui, né, da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala acerca da prostituição, que, vocês não sabem que aquele que se deita com a prostituta se torna um só corpo com ela? Eles falam, mas meu Deus, precisa falar isso? Precisa, porque naquela época, né, eles tinham essas relações aí como sendo algo normal da sociedade. E hoje, se a gente procurar, a própria sociedade avançou nesse entendimento, né? Algumas práticas que eram feitas lá, que as pessoas da sociedade tinham como normais, hoje a nossa própria sociedade rejeita, não apenas os cristãos, mas a sociedade em si. Então, esse é o ambiente da sociedade lá, que acabava influenciando, infelizmente, alguns irmãos, porque o evangelho está chegando. Por exemplo, quando Paulo ele fala do presbítero, no capítulo 3, ele fala que ele tem que ser marido de uma só mulher. Aí a gente trazendo para os nossos dias, a gente fala, mas é claro que tem que ser marido de uma só mulher. Aí a gente até interpreta que marido de uma só mulher é o que tenha casado uma única vez durante a sua vida toda. Mas por quê? Isso já é um entendimento que a gente coloca no texto em função da nossa visão. Só que naquela época, não, tinham pessoas que tinham mais de uma esposa. Aí o que ele está dizendo? Fala, olha, não convém ao presbítero, aquele que vai ser o modelo da reunião, da comunhão, que seja um irmão que tenha mais de uma mulher, né? Porque ele tem que representar ali Cristo e a igreja. Então, assim, João, era muita coisa na sociedade, as pessoas estão se convertendo, mas ele precisa reforçar esses temas, porque a gente hoje é muito fácil, a gente tem a Bíblia, as cartas do Novo Testamento, e eles tinham só o ensino, né? Que vinha de Paulo, então por isso que surgem muitas dúvidas. Então, essas cartas, elas acabam sendo escritas para tirarem as dúvidas da comunidade. Então, é bem interessante essa pergunta, porque mostra uma realidade da época, né? E que Paulo precisou insistir, que para nós hoje é algo que a gente já tem combatido, né? Mas naquela época eles viviam aquilo de fato. Mas o Wilton, eu estava prestando atenção nos tópicos, né, que o João evidenciou e Sim. que você está trazendo como uma coisa que realmente, já que os pagãos estavam se convertendo e valia a pena alertar, né, Timóteo Isso. contra essas práticas, mas que, apesar da sociedade ter evoluído, muitas dessas práticas, a gente, por exemplo, eu trabalho numa universidade que foi incorporada pela UERJ, a UESO, Universidade Sim. Estadual da Zona Oeste, que no mês passado agora passou a ser UERJ. E na quinta-feira nós tivemos um evento da prefeitura
que o tema é como a sociedade pode ser útil no enfrentamento ao trabalho infantil. Sim. Então, eu estava ouvindo vários sociólogos, psicólogos, assistente social, falando sobre o uso do menor, né, nas práticas sexuais, exploração sexual. E eu vi cada coisa, tive a oportunidade de ouvir cada coisa, que, enquanto cristão, eu estava no meio daquele assunto sendo debatido e falando assim, como a sociedade pode ser útil. Aí eu fiquei pensando, como a igreja pode ser útil? Sim. Porque é uma coisa que, por conta da milícia, de várias coisas, exploração infantil, a criança no sinal vendendo bala e tantas coisas que estão acontecendo na nossa vida e que a igreja está passando batido desses assuntos. E é uma coisa que hoje, quer dizer, não era só naquela época que a igreja estava florescendo, a igreja dos vícios, e trazendo pessoas com esses vícios que precisava estar pronto para falar sobre isso. Hoje, muitas coisas dessas estão acontecendo. E a igreja parece que está no Alice no País das Maravilhas, porque esses assuntos não chegam na igreja, não é debatido na igreja, não é conscientizado a igreja de como cooperar nisso. Então, eu acho que a sociedade hoje não mudou tanto, não. Sim, é um debate bem interessante isso, né? O Isaías fala sempre de racismo estrutural. Nós temos nossos pecados estruturais, que a gente tem a nossa mente amortecida. Você vê, por exemplo, uma pessoa, nesse momento agora, passando um frio na rua, a gente às vezes passa por ela e fala, a pessoa está aí na rua. E teve um menino lá em Xerém, na nossa reunião, que contou um testemunho ontem que ele passou pela rua, ele viu um rapaz que estava assim, se virando de um lado para o outro, assim, se cobrindo com papelão. E ele é novo convertido, né? E ele falando assim que via muita gente com a Bíblia passar e ninguém parava. Aí ele foi na casa dele, pegou uma roupa, pegou um cobertor e deu, né, pro mendigo. Verdade, então isso é o pecado estrutural, porque já tá nós estamos acostumados com isso, como se isso fosse uma coisa normal, né? Verdade. Então é um desafio, sim, para nossa época, né? Você vê essas questões aí de esse pecado contra as crianças, aí o abuso. É claro que hoje não é feito como naquela época. Naquela época era feito às claras, e hoje as pessoas ainda ocultam mais isso, né? Mas ainda existe, com certeza, os abusos. A rede social, ela tem o papel ruim e o papel bom, né? Como tudo, o aspecto positivo e negativo. Hoje, embora tenha uma divulgação muito grande de coisas ruins aí na internet, você também consegue utilizar para denunciar, né? Sim. Esses abusos. Você vê que tem hoje vários meios de a gente conseguir trabalhar isso. E a sua pergunta é muito interessante, né? Como que a igreja vai fazer isso? O que a igreja pode impactar esse mundo? A gente responder assim, olha, pregando o evangelho, parece que é uma resposta espiritual, mas na verdade quem fala isso, na maioria das vezes, não está levando o evangelho para as pessoas. Só se a igreja é pregar o evangelho, mas aí o que é isso? É só olhar para Cristo. Não é uma mensagem vazia, uma mensagem que tem conteúdo e ela tem amplitude. Só que hoje, se você falar isso, vai que é naquele velho debate, teologia da missão integral, marxismo, comunismo. Então, quando você fala assim, a igreja tem que cuidar da pessoa como um todo. E isso aí é teologia da missão integral, é teologia da libertação. Aí tem sempre as qualificações, mas geralmente quem usa esses nomes para desqualificar quem fala, não faz. Eu acho interessante que se a pessoa fala assim, não, isso aí não é assim, é assado, e ela fizesse, aí beleza. Mas geralmente quem fica debatendo isso é porque tem tempo, e quem está cuidando das pessoas não tem tempo. Os verdadeiros teólogos estão ali na rua, na vida, né? Não estão ali ficando discutindo na internet, tá? Verdade. Gente, está aberta a pergunta. Nelson, pergunta aí. Não, só para colaborar com esse assunto, eu tenho uma preocupação muito grande, veja bem. Eu gostaria de falar assim um pouco sem... Não estou não entenda que eu estou falando que os irmãos estão vendo pelo lado da emoção, não. Pelo amor de Deus, não quero fazer desvio, não, tá?
Estou falando de uma realidade que eu vejo. A igreja ela é poderosa, mas os homens têm limites. Nós temos que pensar ter essa visão da coisa. O que acontece? Imputar sobre a igreja algo que o Estado deveria fazer, eu acho uma covardia muito grande. Eu já debati com algumas pessoas sobre essa questão. Por quê? Porque o Estado é omisso por natureza. Ele tem poder para fazer, tem recursos para fazer, mas não quer fazer. Então, a igreja não tem esse recurso todo para fazer essa obra social tão grandiosa nesse sentido. É uma questão. Uma vez eu pregando na igreja, no culto das 12 horas, eu estava falando do cuidado de Deus. As pessoas falam, poxa, a igreja abandona os pobres, mas não, veja bem. Nós vemos a obra social de Deus agindo nesse caso. Às vezes a pessoa levando agasalho nesse momento de frio para as pessoas que estão passando frio, dando comida todo dia. São coisas que muitas vezes nós não conseguimos ver porque nós estamos, às vezes, na nossa casa. Às vezes nós vemos como estamos na rua, na madrugada, fazendo alguma coisa nesse sentido também, uma ação social. Então, o meu receio é essa politização. Eu estou falando da questão da missão integral, né? Eu gosto muito de estudar um pouco sobre isso, justamente porque ela tem um viés assim. As pessoas que têm uma tendência à esquerda, elas gostam muito da missão integral. E aí é uma rivalidade muito grande em relação ao conservadorismo. Essa ala parece uma ala esquerda e uma ala direita na igreja. E aí eu estava estudando outro dia aqui sobre a questão de Jesus quando entra em Jericó, né? Uma cidade que foi anatematizada por Josué, entendeu? Que ele disse que naquela cidade, que se alguém tentasse edificar aquela cidade, o filho seria morto. Ele lançou a maldição sobre aquele local. Depois pode até me corrigir em relação a isso se eu estiver errado. Lançou a maldição. Mas o que Jesus faz? Jesus ele entra naquela cidade séculos depois, ali justamente porque ele tinha uma missão a cumprir ali. E ali ele salva duas classes. Um deficiente visual e um indigente, que foi Bartimeu, nesse sentido. E também, por outro lado, ele salva outro homem que era rico, mas publicano chamado Zaqueu. Então, o reino de Deus é um reino de coerência. Nós temos que olhar essas duas. Deus está preocupado tanto com o pobre, tanto com o rico. São pessoas que vivem situações diferentes, mas a miséria da alma pode ser a mesma. Então, tem uma preocupação muito grande de olhar, de ter essa visão, muitas vezes, politizada, de jogar isso numa fogueira, de trazer divisão. É isso que tem dividido um pouco a igreja. Por quê? Uma ala defende a questão conservadora. Não digo conservadorismo. Princípios conservadores estão na Bíblia. Outra ala já é mais aquela ala que gosta de fazer ação social. Então, Deus ele não age na parte, Deus age no todo. Então, Deus está pensando em todos os setores que ele pode alcançar. Também, dentro disso, nós temos que entender que existe omissão de homens. Mas, se a gente olhar por outro lado também, nós vamos ver que a igreja está em todos os setores da sociedade. Até nos setores de risco, onde tem milícia, onde tem tráfico, está dentro das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, pregando. Ela tem essa presença marcante nessa região. E sempre salvando, libertando, cuidando. Talvez a gente tenha que avaliar um pouco melhor essa questão para a gente não generalizar também de tal forma, porque a igreja trabalha muito na face da terra, muito mais que até o Estado nesse caso. Porque a igreja trabalha com recuperação e ressocialização. O Estado não, ele tira proveito. Por quê? A miséria é a cereja de bolo de muitos sistemas, entendeu? Nesse sentido, existe uma preocupação minha de melhorar essa visão, de ajudar a gente a ter uma visão melhor dessa coisa. Claro que tem críticas que podem ser feitas, críticas construtivas para poder denunciar o pecado daqueles que se omitem, que podem fazer e se omitem. Mas a igreja trabalha demais, muito mesmo, em lugares que muitas vezes nós nem vemos. Foi. Amém. Amém. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho pergunta. Então, vamos lá. Por favor. Eu queria... a consideração que o Nelson falou aí, o pastor Nelson falou, é muito interessante. Muito interessante. Mas a igreja, quando se fala igreja, nós falamos, não na sua totalidade, mas nós falamos o que nós vemos
sempre deixando claro que tem o que nós não vemos, né? Como o Hilton falou aí. Mas a igreja que eu vejo, eu, Isaías, vejo, é uma igreja que ela é rica para dentro, não para fora. É uma igreja que é rica para dentro dela, para quem está dentro dela, principalmente os líderes. É a igreja que eu vejo, que eu leio à minha volta. Tá? Assembleia de Deus, Advec, por aí vai. Né? Então, são igrejas que são ricas para dentro. Abre templo, aluga templo e compra as coisas melhores e faz ali, dá uma oferta por cento de recuperação alizinho, dá 30 mil, 20 mil ali e faz aquele espetáculo todo e tal, né? E aí, mas não agem como a igreja de Filipenses, por exemplo, que era uma igreja que foi empobrecida, né? E Paulo cita isso, e Paulo agradece as ofertas, né? E ali também tinha um Estado, né? Tinha um Estado lá também. Mas o Paulo deixou sempre bem claro essa diferença da igreja de Cristo, espiritual de Cristo, e para o Estado, né? O Estado. O Estado tem que fazer a parte dele ou não, mas a igreja ela foi criada para cuidar, porque sempre tem aquela questão do salvar a alma, né? Mas aí existe aqueles 9 leprosos que não foram salvos e foram tratados. Então, uma síntese do que foi falado. E outra coisa que eu queria perguntar agora para o Hilton. Eu queria perguntar para o Hilton outra coisa. Na realidade, a questão do homem ser exemplo da família. Do homem ser exemplo da família. Né? No caso, a questão da família que o Hilton falou e tal. Existem situações em que o homem... Vou dar um exemplo de um amigo nosso aqui, Jesus, por exemplo, nosso amigo. Ele foi o maior exemplo e na família dele ele passou por certa descrença, né? Jesus, ele passou por certa descrença na família. E eu já vi homens de Deus com testemunho razoável, né? Que ninguém está junto com o cara em casa, né? Mas que ele, sendo homem de Deus, mas a família, a esposa, não honrava ele, entendeu? Não honrava ele como esposo, como marido e tal. Então, essa questão de não governa bem a sua casa, eu queria que o Hilton, por gentileza, que aprofundasse um pouco nessa questão. Por favor, Hilton. Sim. É por isso que essa é uma lista. Wilton, posso emendar uma pergunta, a pergunta do pastor Isaías também, que é bem interessante, só fazer um complemento para você responder? Veja bem, o ministério, a gente fala sobre isso, até de honra de mulher e homem. Veja bem, o ministério pastoral, ele é do homem ou é da mulher? Conjunto. Porque é o seguinte, a gente vê que existe muita incompreensão nessa área. E aí, o que acontece? A gente vê muito desestímulo de pastores, às vezes, por causa dessa questão. Poderia também abordar essa questão aí? Você pode... Então, vamos lá. Essa lista de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ela não é uma lista exaustiva. Né? É bem interessante isso que o Isaías colocou, porque tem gente que segue essa lista como se ela fosse assim, o livro da vida do obreiro. Aí ele lança ali tudo, se o cara não passar naquilo ali, ele não está sendo digno do ministério. Não é isso, até porque senão Jesus, como o Isaías falou, seria o maior exemplo de alguém que foi rejeitado pela sua família e a vizinhança dele também não tinha boa dita acerca dele. Então, é claro, cada um vai ter que ser examinado segundo a sua característica. Tem gente que vai perder a família em função de ter servido a Jesus. O homem não pode ser responsável pela salvação da família dele. Agora, naquele contexto da sociedade daquela época, ela era uma sociedade onde o evangelho está chegando, na sua maioria, o que ela era? Uma sociedade patriarcal. Então, você pode ver que o direcionamento ao homem como sendo ali o cabeça da mulher, quando ele assume as responsabilidades do lar, claro que havia essa cobrança para o homem nesse sentido, principalmente por um motivo principal, que era o quê? As reuniões da igreja eram feitas nessa casa, na casa desse homem. Então, por isso que fala, uma das características tem que ser hospitaleiro. Então, alguém que não tivesse um lar
apropriado para receber a vida da igreja, a reunião da igreja, dificilmente poderia ser um ancião. Isso não quer dizer que ele era um servo de Deus, mas a questão ali do presbiterato tem muito a ver com essa questão do ensino, de receber a pessoa na sua casa. Então, ele não podia ser violento, não podia ser espancador, ter os filhos em sujeição, porque você imagina, a igreja se reunir numa casa onde os filhos não estão sob a sujeição ali do pai. Você imagina o escândalo que teria numa casa, não havia nem espaço ali no ambiente para ter a reunião, porque as reuniões da igreja eram feitas nas casas. Então, por isso que esse supervisor, esse episcopo, ele tinha essa característica. Você pode ver ali que Paulo não coloca nenhum argumento de uma espiritualidade que nós entendemos hoje como sendo alguém espiritual. Ele não fala assim, olha, um homem que ore muito, um homem que seja batizado no Espírito Santo, um homem que fale em língua, que tenha dons espirituais. Ele não coloca isso. Ele coloca mais características de alguém que pudesse receber a igreja na sua casa. Por isso que ele fala do bom testemunho dos de fora, não cobiçoso de própria ganância, não seja dado ao vinho. Então, é um homem que vai receber a igreja na casa dele. Toda essa característica. Agora, é claro, tem irmãos que vão perder a família, tem irmãos que a mulher não é convertida, que os filhos não são. O próprio Billy Graham, né, durante muitos anos, ele carregou isso aí, que o filho dele não era convertido. Aí depois ele se converteu, aí tem até o testemunho lá, o filho rebelde do Billy Graham. Se fosse tomar isso ao pé da letra, o Billy Graham não podia pregar enquanto o filho dele não fosse crente, né? Então, é uma lista que não é exaustiva, né? Ele só coloca um direcionamento ali para que os irmãos pudessem receber a igreja, e eles iam que dar o direcionamento. A igreja estava nascendo ali, estava se formando, então os irmãos eram os responsáveis. Com relação a essa questão do ministério da mulher, né? Geralmente, a esposa do pastor é pastora. Isso é uma incoerência, porque isso é uma funcionalidade individual. Essa mulher ela vai ser pastora se a funcionalidade dela, se ela operar como pastora. Né? Pode acontecer o caso? Pode. Né? Mas obrigatoriamente. Então, a grande discussão, Nelson, nesses assuntos, o que é? É uma coisa vinculada mais à ordenação do que à funcionalidade. Né? O que incomoda as pessoas é o título, pastora. Né? Então, assim, aí vê lá, a mulher foi consagrada a pastora, foi levada a pastora, separada a pastora. Mas ela opera isso? Ela tem essa funcionalidade? Ela tem. Então ela faz, ela já opera nela. Não, ela é esposa do pastor. Não quer dizer que ela seja pastora. É claro que a esposa de um pastor, ela tem que ter toda ali uma dinâmica de vida voltada para a igreja, não tem jeito. Eu vou dar o exemplo lá de Xerém, por exemplo. O Lohan, ele é pastor. A Thaís, que é a esposa dele, ela recebe a igreja na casa dela. As reuniões são feitas na casa dele, né? Deles. Então, como que uma mulher dessa ela não vai ter uma vida separada também, sendo que ela recebe na casa dela a igreja? Não estou falando que a gente se reúne num templo, é na casa da pessoa. Então, se imagina, ela tem que ser uma mulher que ela tem que estar apta ali também a ser hospitaleira, porque ela vai receber a igreja segunda, sexta e domingo. Mas quem é pastor é o esposo. Mas ela está ali junto dele, não tem como, eles são um só. Então, ela não tem o dom pastoral, mas em função do dom do marido, que é um só com ela acaba desenvolvendo características da vida da igreja para ela receber a igreja, não tem como. Então, por exemplo, a gente não chama a Thaís lá de pastora. Quem é pastor é o esposo. Só que ela, por ser esposa de pastor, e tem essa característica de uma igreja que se reúne na casa dela, ela está tendo que desenvolver ali, ela desenvolve naturalmente o dom de ser hospitaleira, de estar ali pronta para orar por alguma irmã, para dar um conselho. Então, isso ela caminha junto com o marido, mas isso não quer dizer que ela seja pastora, né? Então, você vê como que é uma situação interessante esse caso. Ela não é pastora, mas em função de a igreja se reunir na casa dela, ela acaba absorvendo essas coisas. E o que a gente vê hoje muito é isso. A pergunta do Nelson é muito relacionada à questão que o pessoal coloca, né? A mulher de pastor, ser pastora e tal.
É bem legal isso, mas o mais grave que eu vejo hoje é essa questão da funcionalidade. Eu vou dar só um exemplo, o Isaías levantou a mão ali, ele vai falar, né? Onde congregava lá em São Paulo, tinha uma senhora que ela cuidava de uma igreja. Ela foi designada para ser, entre aspas, a pastora do local lá. Então, ela ensinava, ela visitava, ela orava pelos irmãos, ela cuidava dos irmãos, tudo. Só que, como lá na Assembleia não podia ter pastora, o pessoal chamou de missionária. Só que ela fazia todo o papel de um pastor. Mas, como é mulher, não poderia dar nem a Santa Ceia, né, como é chamada, nem fazer um batismo. Aí tinha que ele tirar alguém lá da matriz, da sede, para ir lá aplicar a ceia e tal, mas ela fazia todo o trabalho pastoral. Então, aí eu já acho que é absurdo, porque ela já faz esse papel, só não quer dar o título, mas ela executa a funcionalidade, Nelson. Então, o que eu vejo hoje é a gente tem que observar a funcionalidade. A pessoa funciona como tal, não precisa ter o título, chamar, porque todos nós aqui somos irmãos, mas a igreja vai reconhecer, falar, o Nelson tem a funcionalidade de pastor, a irmã Sheila, por exemplo, tem a funcionalidade de pastora. Então, é a funcionalidade, é como ela opera no corpo e não a consagração, né? Porque o que pega muito nos debates pode levar para o ministério, pode consagrar uma pessoa, mas não é isso que o Novo Testamento não é isso. O Novo Testamento é a funcionalidade em atuação. O Isaías está com a mão levantada aí, né? Ainda usam o óleo ainda, né? Eu nunca vi consagração na nova aliança usando óleo. Ainda usam óleo ainda, para sujar nossa cabeça toda. Mas tudo bem. Vamos lá. É muito interessante essa pergunta do pastor Nelson. Eu estou te vendo aí, João Carlos. Te dei um livre. A pergunta do pastor Nelson é muito interessante. Eu costumo brincar, né? A mulher do médico é médica? A mulher do advogado é advogada? A mulher do... Né? Se você for colocando assim, você chega em certos sistemas religiosos aí que você vê que a mulher do pastor, automaticamente, ela é pastora. Ela não faz nada. E botam... A Assembleia de Deus de Madureira botou até mesa, local para as mulheres sentar. A Lenilda gritando aqui, eu sou pastora, lá na igreja. Pastora Lenilda, não sou pastora, não. A diaconisa Lenilda, ela também não sou diaconisa também, não. Entendeu? Porque ela não funciona. A Lenilda não funciona nesse contexto de ser pastora dentro do templo, entendeu? Então, isso eu já passei para ela, ela entendeu e ponto. Ela vai, mesmo céu que eu, mesmo céu que todos nós iremos, vai ser esse título. Então, muito obrigado, Hilton. E eu queria, para não ficar só nas minhas palavras, João, queria, por favor, se o Eliel me permitir, Eliel, se você me permitisse, eu gostaria de ler um texto aqui em 1 Timóteo 5, que diz assim, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Não, ao versículo 18, pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Eu queria aproveitar esse texto para, embasado nesse texto, nós pudéssemos abençoar a vida do nosso professor, né? Abençoar a vida do nosso... O texto para dar pano para manga. Não é? Muito pano para manga. O texto para dar pano para manga. Exatamente. Exatamente. Depois que o Hilton quiser entrar, vai ser interessante. Então, eu queria aproveitar para você, que está aqui no nosso grupo aqui agora, e está pela primeira vez, não sei se tem alguém pela primeira vez aqui no grupo, que você pudesse se sentir bastante tranquilo, à vontade, para anotar, por gentileza, a conta do nosso professor, o Pix do nosso professor Hilton. Por favor. Posso falar? Você tem ele, Léo? Por favor. Posso falar? Por favor. Vamos lá. O nome, o Wilton Chine. O Wilton, com W,
CHINI, Chine. O Pix dele, que é o CPF, 285 753 398,50. Repetindo, 285 753 398,50. Se for para fazer o depósito na conta bancária, Banco do Brasil, agência 2862, conta corrente 298.247. Isaías está colocando ali. E realmente eu estou satisfeito. Nós que já participamos desse estudo não de agora, sabemos toda a trajetória do professor Wilton, né? Então, como não tem ninguém novo aqui, não precisa dizer como ele chegou até aqui, desenvolvendo todo esse estudo, qual foi o chamado de Deus, é só a gente agir. Bem, professor, pode voltar. O João está querendo fazer alguma pergunta aí. Não, de repente tem alguém aí querendo falar. Eu vi que tem 10 pessoas na sala. Pode falar. Tem 11. 11. Bem, já que ninguém falou, professor, pode seguir. Eu vou falar. É o seguinte... Então, vamos lá, João. Eu vou voltar lá naquela questão da igreja e o Estado. Né? Houve um tempo que a gente dizia e pensava que havia uma separação igreja-Estado. A igreja não se envolvia com o Estado. Mas o tempo passou e a igreja hoje se envolve com o Estado de uma maneira bem, às vezes imoral, porque a igreja permite que alguns elementos assuma o púlpito para fazer suas campanhas, né? E a gente viu o que o presidente aí da Câmara foi para as igrejas, subiu em carro, falou: o povo merece respeito e está na cadeia ou está em casa. Então, quando o pastor Nelson disse assim, a igreja faz muito e não devemos cobrar do Estado. Eu vejo aqui na minha cidade o seguinte... Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Foi o contrário, tá. Eu vejo aqui na cidade algumas igrejas, alguns irmãos, aí o pessoal está na rua dormindo, aí eles vão lá, acordam, primeiro dá um sermão, e aí depois dá uma sopa e vão embora. Um dia eu cobrei, eu falei, mas espera aí, a igreja recebe dízimos e oferta altíssima, só para isso aí, dá um copo de sopa e um sermão? Por que não faz a ação social completa? Tira da rua, vê qual é a profissão, cortar o cabelo, arruma emprego, tirar da rua. Simplesmente, preguei o evangelho, não adianta. Aí diz assim, você é da missão integral, mas sou mesmo, porque a missão evangelística tem que ser integral, é o indivíduo no total, na totalidade. Dar uma sopa e ler a Bíblia, para mim, não funciona. E aí tem muitas igrejas que recebem subsídio do governo, recebem e muito dinheiro do governo, e não fazem nada. A igreja que eu sou membro no Rio de Janeiro é uma igreja riquíssima, riquíssima. O pastor já nem pastoreia mais, ele comprou uma casa lá em Miami, criou um grupo de pastores para pregar, e os pastores pregam, e ele vai para Miami. Poxa, então, que responsabilidade tem essa igreja com o indivíduo, né, na mensagem que o Cristo pregou de recuperar? Não é a alma, é o indivíduo. Salvar a alma.
Para mim, salvar a alma não funciona, tem que salvar o indivíduo no total. Eu tô falando assim porque eu percebo isso aqui na minha cidade. E no Rio de Janeiro não tá fora disso, não. É essa a minha constatação, igreja e Estado. A igreja esteve fora, mas hoje o Estado está dentro, né? O Crivella fez isso, né? Procura quem? Como é que é o nome da mulher lá que ele mandou procurar? A Márcia. Procura a Márcia, pô! Não, mas antes do Crivella, isso já vinha acontecendo. Desde que eu me entendo por gente, 65 anos quase, dentro da igreja, isso não foi o Crivella que trouxe. Isso já vinha acontecendo há muitos anos. Agora, tem igreja que não permite. Por exemplo, eu fui membro mais de 30 anos da PIB do Rio, Primeira Igreja Batista. O Sorém proibia. Enquanto ele foi pastor, o cara queria ir lá na igreja fazer campanha, era da calçada para o outro lado. No púlpito, jamais. Jamais. Outras permitiam. Então, é uma visão pastoral. É uma visão pastoral. Púlpito não se negocia. Entendeu? Ele dizia lá... Entendeu? Então, é o pastor, é a visão do pastor. Uma coisa que me chama a atenção, veja bem, eu gosto de analisar a coisa de uma maneira bem ampla, né? O irmão fez até uma crítica bem interessante aí. Mas o que acontece? A própria Bíblia ela vai nos ensinar algumas coisas a respeito de pessoas que vivem em situação de rua, né? Ou que chegaram a uma situação de miséria. O que acontece? Nem todo mundo que está na rua às vezes porque quer. Tem casa para morar. Portanto, que Jesus pega aquele endemoniado de Gadara, né, se eu não me engano, gadareno, e mandou ele voltar para casa. É verdade. Entendeu? Mandou voltar para casa. Entendeu? Tem outros que você tem que levar para um abrigo. Veja bem, casos e casos. Eu tenho medo dessa generalização, por quê? Porque aí que está a minha preocupação. É imputar sobre a igreja um peso que não é dela. O indivíduo também que está na rua tem sua responsabilidade. Nós temos que tomar muita cautela em relação a isso. Ele tem sua responsabilidade. Ele muitas vezes faz por estar ali. Agora, a igreja não pode perder a visão da misericórdia. Veja bem, a igreja muitas vezes não tem o recurso necessário para manter um centro de recuperação, como eu conheço muitas que têm, entendeu? É obra voluntária, é obra de membro e tal. Agora, também entendo que existem muitos lobos que não são pastores. Veja bem, com mercenário você tem uma visão diferente da coisa. Mas, de qualquer maneira, até esse mercenário ele vai fazer alguma coisa na obra social para mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, são pontos de vista que a gente tem que analisar com muita cautela. Veja bem, eu amo a questão de falar da missão integral também, nesse sentido. Ela vai nesse viés. Mas a minha preocupação é com a politização que se faz em cima disso para a gente não causar uma divisão no corpo. Certo? Como tem a questão de direito também da igreja, que é um pouco radical em certos conceitos, nessa questão toda. Nós temos que buscar a visão do equilíbrio dessa coisa, o que Jesus faria nessa situação. Foi por isso que eu usei a questão ali de Jericó, entendeu? Se você analisar bem, os piores críticos são os seguidores de Jesus. Por quê? Ele não vai te ouvir, Bartimeu. Ele vai entrar na casa de Zaqueu, vai comer com o pecador? Veja bem, quem estava criticando Jesus? E Jesus estava dando uma aula ali dali, no campo missionário, de como se tratar os indivíduos, independente da classe. Então, nós temos que olhar com essa visão assim, um pouco mais conscienciosa da coisa, para não jogar uma responsabilidade muito grande para cima da igreja. Porque eu não conheço a igreja no Brasil inteiro. Eu não conheço a obra da igreja no mundo inteiro. Né? Eu só acho que a gente precisa também conhecer um pouco mais e saber o que ela faz a nível de missões aí na ordem integral. Nelson, eu não sei se você tomou conhecimento, os irmãos tomaram conhecimento, durante essa guerra lá na Ucrânia, existe um grupo chamado Global Kingdom, sim. que reúne as grandes igrejas de vários países.
Sim, E o presidente do Global Kingdom é o pastor Nelson Dantas. sim. Ele já esteve algumas vezes na minha igreja. E no mês passado, eles foram na Ucrânia e trouxeram mais de 100 famílias que vão ficar um ano no Brasil. A maior parte foi para São Paulo, porque é a igreja da cidade, lá em São José dos Campos, que é uma igreja muito rica, vai receber essas famílias colocando em escola, casa, alimentação durante um ano. Se ao final desse período eles quiserem voltar para a Ucrânia, eles vão voltar. Se quiserem ficar no Brasil, vão ficar. Eu acho uma ação totalmente justa, necessária de amor. Agora eu fico pensando o seguinte: eu não vejo algo semelhante acontecer no Brasil. Se a igreja teve dinheiro para fretar avião e ir lá para a Ucrânia, trazer para o Brasil esses refugiados que necessitam, eu fico fazendo um comparativo, entendeu? Um comparativo de ação. Jesus, a hora que ele veio, ele cuida do corpo, da alma e do espírito. A igreja tem esse papel, sim. Esse papel, sim. Agora, eu fico pensando assim, nós somos muito práticos em algum momento, diante de certa visibilidade, para agir. E em um outro momento, eu não vejo essa mesma atitude sendo exercida aqui. Por exemplo, por que essa igreja não foi lá só uma questão, você pode falar para mim. Isso aí eles foram. Aí eu vou achar lindo. Eles foram na Eritreia, na Etiópia, onde tem um ano a guerra. Eles foram no Iraque, onde, ou melhor, na Síria, onde está. Então. Cracolândia em São Paulo. Cracolândia em São Paulo, que tem um amigo meu que faz um trabalho lindo lá. Então, eu louvo a Deus por essa. Mas aí entra a questão racial, e entra tanta coisa, tá entendendo? Tanta coisa, é só Jesus. Ô, Hilton, o que você acha de todo esse contexto, por favor, Hilton? Você já viram algum espírita kardecista discutir esse assunto? Não, porque eles fazem direto isso. Eles não então nem discutir. Eles é isso. agem. Acabou. Eles agem. A igreja... Apesar do entendimento errado, eles agem. Parece o plásmico, né? Mas isso é uma responsabilidade de cada um. Isso não é responsabilidade do governo e nem da igreja. Isso é responsabilidade de cada um. Se a gente segue o Cristo, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. O evangelho é simples. Amém. Aí a gente vai ficar discutindo, aí cai missão integral, é esquerda, é direita, aí levanta um, não, mas os caras são marxistas, e Jesus não está nem aí para isso. Atrás disso se esconde, né? Exato. Acaba se escondendo através dessa... É o que eu posso coerência. Fazer. É o que eu posso fazer. Coerência. O que eu posso fazer pelo próximo. Naquele dia, Jesus não vai perguntar para mim, você era marxista? Você era da teologia da missão integral? Verdade. Você guardou os 95 teses de Lutero? Você sabia os 5 pontos do calvinismo? Você decorou o catecismo de Heidelberg? Você sabe a confissão de fé de Westminster? Não vai. Eu vai falar assim, não tive nada disso, né? Comer, tive sede, você me deu de beber. Evangelho é isso, eu na minha... É a formiguinha. E eu ajudando o meu próximo. Você resumiu, sintetizou o que realmente vale. É isso aí mesmo. Foi por isso que eu trouxe essa questão. Foi por isso que eu trouxe essa questão. Para não fazer. Você pode ver, não tem debate para fazer. Os debates é para um contra o outro. Não tem debate para fazer. Não tem ninguém fazendo reunir aí para ver quem vai fazer mais. Qual é a teologia que vai nos levar a fazer mais? Não tem isso. É só uma guerra. Aí você vê o espírita, ele está indo para o inferno, né? Segundo a visão das pessoas. Está lá errado, mas está fazendo. Você não vê eles brigando. Você vê budista brigando para fazer essas coisas? Não vê. Mas você vê os quem? Os detentores da verdade,
os que interpretam a Bíblia de maneira correta, aqueles que têm a chave da ciência, como Jesus falou, mas estão tudo discutindo em todo o seu umbigo. Aí, tá bom, venci o debate, provei o que é. E aí, qual que é o resultado? As pessoas estão morrendo, o próximo está passando necessidade e a gente está discutindo qual que é a origem. É o Gutierrez é Leonardo Boff é petista. Mas aí é o Paul Washer, que é o profeta da época. Então, é discurso vazio que diante de Jesus cai tudo por terra. Jesus não está nem aí para isso. Tá nem... Wilton, a minha preocupação é que nós estamos colocando a igreja no banco do réu, né? Esse é o problema, entendeu? Por causa de homens errantes. Essa a distinção. É na igreja, é a participação individual. Naquele dia, Jesus não vai chegar e vai me perguntar de qual... você era membro da Assembleia, você lutou lá para que a Assembleia de Deus realizasse. É a individual. Aí fica a galera que fica falando da igreja, fica a galera que fica falando do Estado, e as pessoas estão morrendo. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus não foi lá e falou assim, é o Império Romano que tem que fazer. Ele não foi assim para os fariseus, é vocês que têm que fazer. Ele foi lá e fez. Verdade. Quem está fazendo não está gastando tempo indo lá na UFRJ para debater teologia da missão integral. Quem está fazendo, está fazendo. Está nem aí. Amém. É por isso que eu não debato, mas eu estou evitando debater esse assunto. Por quê? Se você tem uma visão mais ampla da coisa, você vai ver dois lados interagindo, fazendo, entendeu? E aí, agora, se estão fazendo por porfia, por emulação, contando que salvo, né? É cada um. Amém. É isso aí. Amém. Tem uma alguma pergunta? Alguma pergunta? Do Isaías. Do Isaías. Ele colocou ali, né, para falar sobre... Tá aqui. Himeneu e Alexandre, né? Paulo cita os nomes. Pois é. A verdade do evangelho, ela é uma verdade clara, né? Ela é objetiva. Ela não tem negociação com a verdade. Quando a gente ouve Paulo falar dessa forma, dá a impressão que Paulo é um homem grosseiro, que Paulo está faltando com ética, né? Mas ele só está colocando a verdade. Jesus também fez dessa forma. Identificar, Isaías, quem deixou de fazer, quem está fazendo. É uma situação real. Você, como meu irmão, você poderia falar, Wilton, olha só, você tem que corrigir isso e esse ponto. Igreja, olha só, o fulano lá, o Chiquinho estava andando com a gente, mas ele agora amou o presente século. Ele quis outro caminho. Deus vai dar a paga para ele, a retribuição, me abandonou. Então, você vê, era uma coisa muito clara para saber quem estava no caminho, quem que não estava. Então, hoje, a gente tem essa necessidade, né? Você vê que as pessoas elas comentam muito da vida. Você vê que Paulo não está falando de aspecto da vida pessoal, da característica, ele só está falando o fato. Eu acho que a gente deveria trabalhar isso. São os dois extremos. Em função de uma falsa ética, que colocar o nome de ética, não pode citar nome. Agora, do outro lado, coloca um outro extremismo que leva a pessoa a desqualificar o outro, a falar coisas que não convêm. Né? Paulo ali está só com questão. Fala, olha, Himeneu fez isso, Alexandre Latoeiro fez essa coisa. Um ele entrega para Satanás, o outro ele fala, olha, o Senhor dê a paga para ele. Demas, ele vai falar que abandonou. Então, ele está listando ali as questões verdadeiras que aconteceu. Ele não está desejando mal para essas pessoas. Até quando ele fala que é para entregar para Satanás, ele tem ali uma expectativa de... Ele justifica, né? Exato. Ele fala, olha, que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva. Então, essa questão é muito às claras. O evangelho ele é muito às claras, né? Você vê que Jesus também tratava dessa forma. Eu acho que a gente está numa sociedade hoje que ela é totalmente melindrada, mas ao mesmo tempo ela é muito maldosa, porque ao mesmo tempo que ela não fala assim, não fale em público, nada, vamos manter uma ética, ela está destruindo as pessoas. Esses irmãos que falavam de maneira clara, eles não visavam a destruição das pessoas, eles visavam a salvação, né? Então, hoje a gente vê os dois extremos. Não falar nada, mas está matando a pessoa por trás. Eu chego e não falo para o Isaías, assim, em público.
Olha, irmãos, tem alguém aí e tal, tal. E aí não explica, fez tal coisa que não convém nem falar aqui, beleza. Aí por trás eu vou lá com o Isaías, fala, Isaías, o Nelson fez isso, Isaías, o Nelson não presta, o Nelson é um desgraçado mesmo, tem que morrer. Aí você fala, cara, mas você foi ético lá na frente, agora está destruindo a pessoa. Então seja verdadeiro, fale a situação e deixa, não fica falando mal da pessoa, fale a verdade. Quando você fala a verdade, você não é culpado de Deus. O problema é quando você usa a língua para chegar e difamar o irmão e acabar com ele. Amém. Amém. Obrigado, professor. Obrigado. Wilton, nós tivemos ali em João, no capítulo 8, né, no Evangelho de João, a gente vê Jesus tendo uma demanda muito grande com o judeu, né? Ele chamando ele de filho do diabo. Caramba, tem por pai o diabo. A gente vê assim e fala, caramba, que coisa pesada você falar isso para alguém. E aí, quando eu me peguei lendo esse livro de Timóteo, e Paulo ele entrega esse obreiro na mão de Satanás, eu falei, caramba, quem é Paulo para fazer isso, rapaz? Eu perguntando, quem é Paulo? Que autoridade ele faz? Rapaz, me deu um nó na cabeça, meu irmão, na época, na primeira, quando eu li essa passagem. Aí você vai amadurecendo na fé, aí você vai conhecendo o comportamento de gente que já procede daquela maneira. O Paulo falou, pô, já está procedendo, meu irmão. Tomara que seja salvo no dia do Senhor. Entendeu? É questão de interpretar a questão corretamente, né? Então, tem gente que pega isso e faz assim um palco de beligerância essa palavra. Paulo era arrogante, Paulo era... Pô, quem era Paulo para... Mas o perigo de externar sem você entender está aí. Exato. E também tem toda uma questão cultural, né? Aquelas questões, eles falavam nesse tom. Pra gente é que nem você, vou pegar uma coisa bem banal, né? É que nem você pegar dois italiano mesmo conversando. Eu sou descendente de italiano, né? Então, se você pegar italiano conversando, você acha que ele tá brigando. Da Você fala assim, Calábria. Calábria. Eu já estudei, já trabalhei com meu professor e o diretor do curso, os da Calábria. Cara, exato. toda aula era uma discussão, mas eles se amavam. Exatamente. Então, as palavras fortes, Agora, Hilton, a tradução que vem pra gente, né? Dá a impressão assim que Jesus tá irado, tá querendo brigar com os caras, né? Mas ele tá falando assim, vocês são filho do diabo, porque vocês procuram a perseguição. Se fosse filho de Abraão, vocês iam crer no quê? Então era aquela coisa, daquele debate intenso, assim, né? Que para nós hoje, fala, caramba, mas precisava chamar o cara de filho do diabo? Dá a impressão assim que era uma desqualificação total, né? De uma mal educação. Mas era aquele ambiente dele. Você vê que na própria igreja, lá em Atos 15, teve uma discussão acalorada, né? Era deles isso. Aí fala, tá vendo? Esses caras estão tudo na carne, porque a gente tinha que entrar lá e ficar na paz. Mas era um fator deles lá que aquela velha história, né? A gente está pegando palavras aramaicas, semíticas, lá de 2000 anos atrás, botando na nossa mentalidade. A gente fala assim, Jesus tinha que aprender então com os psicólogos de hoje, né? Que é linguagem não violenta, tudo. Mas era aquela circunstância da época, né? A fala deles. Se você olhar, você fala, estão se matando. Mas era o debate deles. Ô, Hilton, você tocou num ponto interessante com relação às traduções e às edições. Entendeu? A gente tem dificuldade, porque a tradução, às vezes, não contempla o original, né? O texto original. E aí, cada um que faz a sua edição, né? Não sei se retira um ponto, mas acrescenta um ponto. E aí a gente... É isso aí, né? Pô, Jesus... E Jesus falou para a mãe, mulher, o que tenho eu contigo? Eu falei, Jesus ignorante não é nada disso, né? Mas essa questão da tradução que a gente tem hoje na nossa Bíblia, né? Tem uma frase que é uma crítica aos tradutores que ela fala assim, cada tradutor, um traidor. É verdade. É verdade. Tem, por exemplo, essa questão da mulher tem todo um significado no Evangelho de João, né? É um recurso literário. Aí a pessoa lê como se fosse hoje, como é que você vai chamar a sua mãe de mulher ou mulher?
Dá a impressão que ele estava assim, ó, mulher. Mas não era isso. Né? É verdade. Porque aí eu tô lendo já, aí é psicologia pura, né? Aí eu já tô lendo já com a minha ótica, com a minha interpretação, uma história que eu não estava lá para ver. Quem trata muito É bem isso é o Brian, né? Hein, Isaías? É fera, O Brian que traz, explica Muito. muito bem isso aí. O Brian diz que esse texto aí é quando você está na festa com alguém e você fala assim, ó, já partiu o bolo, hein? Vou sair fora. E a gente não faz isso? Já partiu o bolo, gente? Já. Vamos embora. Já partiu o bolo, vamos embora. Brian é Agora a muito gente bom, fica tão Brian. Aí a dona da abismado, né? festa diz assim, eu vou partir o bolo, mas não é para ninguém ir embora, não. Ela fala assim, verdade. Agora, a gente fica tão assim, né? Espantado com Paulo, a dureza da palavra, mas eu estava vendo aqui em Lucas, né? João Batista dizia à multidão que saía para ser batizado. Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira avisou? Ele esculachava, aí depois o pessoal perguntava, mas aí, o que a gente pode fazer para ser salvo? Talvez o que esteja faltando nas nossas pregações, isso é um pouco disso. Entendeu? A gente está querendo pregar o que as pessoas querem ouvir, acariciar o pecado. Você quer ver uma coisa, Eliel? Por exemplo, você chegar e falar assim, você fala, Wilton, e o estudo de hoje, como é que vai ficar? Ela fala assim, Eliel, fica tranquilo que o Isaías vai colocar lá na nuvem. Aí se a pessoa pega o texto isolado, ela vai ler, vai colocar na nuvem, o que ela está imaginando? Que o Isaías vai lá na nuvem, vai subir numa escada até chegar e colocar. Então, assim, essa questão da linguagem é uma coisa muito interessante. É muito interessante, é verdade. Se o pecado não é confrontado, ele se sente bem acomodado, né? Sim, verdade. Ô, Hilton, quem é Jusileia e Andresa? São duas irmãs que estão aqui na sala. Vocês conhecem? Ó, a Jusileia eu conheço, lá de Belford Roxo. Se for a Jusileia, que é minha amiga lá da igreja, a irmã, é de Belford Roxo. A Andressa, se for a de Jardim Primavera, é a menina lá da Crescer. Não sei se é ela, porque acho que ela é Andresa com Pode S. falar, irmã? As irmãs podem falar alguma coisa? Apresente-se, irmã. Vamos ver, são elas, Oi, a paz do Senhor. Eu sou a Jusileia de Belford Roxo, sim. Ah, sim. Opa, bem-vinda. Minha terra, irmã. Irmã, fala Belford Roxo com respeito, que é minha terra, hein? Eu pastoreei em Belford Roxo, eu pastoreei Jardim Anápolis em Belford Roxo, hein? A Belford Roxo é em evidência. E a Andresa? E a Andresa é uma amiga minha que eu convidei. Legal. Bem-vinda também, bem-vinda. Ela está aí, ela pode falar por si, entendeu? Mas eu convidei. Que legal. Rapaz, boa noite, irmãos. Boa noite. Então, fui convidado pela Jusileia para estar participando. Estou conhecendo, é a primeira vez. Só que na hora quando vocês falaram... Não está assustada com a gente, não, né? Não. Parecendo o Clube do Bolinha, né? Clube do Bolinha, né? Também sou de Belford Roxo. Ih, rapaz, que bom. Glória a Deus. Legal. Então, eu fui convidado para estar conhecendo. Entrei um pouquinho atrasada porque eu não estava conseguindo acessar a sala, mas está sendo bênção. Legal. Glória a Deus, que bom. Ô, irmã Andressa, irmã Jusileia, é bom vocês também, interessante, se inscreverem no grupo do YouTube, que lá tem vários estudos anteriores a esse. Aí as irmãs podem, no momento das irmãs de lazer, as irmãs podem entrar lá para estudar. As irmãs anotem aí, por favor, o nome do grupo do YouTube, do canal é Isaías Campos dos Santos. Isaías com S, Campos dos Santos. As irmãs entram lá e se a irmã quiser também, a irmã pode entrar no grupo do... Eu vou passar para a Isaías, eu passo para ela. Por favor, para elas entrarem no grupo, para elas receberem, por exemplo, não sei se o Wilton tem um resumo. Sim. Tem, irmão Wilton? Tem. Então é bênção. Sejam bem-vindas. Daqui a pouco vamos para a cantina tomar um cafezinho, irmã. Obrigada.
Hoje Quando tem acabar o- uma sopa de ervilha quentinha. Tem uma sopa de ervilha deliciosa. Achei ele saiu aí, teve que sair. Mais alguma Amém. pergunta, gente? Tem mais É isso. alguma pergunta? Senão vamos caminhando para o final. 10 Eu e tinha mais 15 perguntas, mas o horário está muito apertado, vai acabar o ônibus. Vai acabar o ônibus, aí as pessoas não vão poder ir para casa, não vou perguntar mais. Isaías, semana que vem, então, é segunda Timóteo. Testamento de Segunda Paulo. Timóteo. Ô, Wilton, para terminar, Eliel, posso fazer a última, então? Esse privilégio? Pode, por favor, por favor. Puxa vida. Ô, Wilton, o meu TCC foi a questão o diaconato no meu TCC. E eu defendi que Atos 6 não são diáconos ali. Eu defendi que os diáconos eles aparecem em Colossenses, né? Em Colossenses, e aqui no livro de Timóteo é bem clara a questão do diaconato, desse serviço, né? Aí eu me lembro dessa questão. Mas a pergunta que eu queria te colocar, Wilton, como privilégio de terminar, é 1 Timóteo 3,14, que fala: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. 15, para que, se eu demorar, tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse era o versículo base da PIB do Rio, coluna e firmeza da verdade. Exatamente. É aquela questão, Wilton, da igreja não ser o templo, mas se reunir no templo, ou onde ela quiser. Isso. A igreja aí. Você pode tecer algum comentário a respeito, por favor? Sim. A igreja aí é a casa de Deus, né? Então, é a habitação, a família de Deus. A casa de Deus aí não é o local de reunião que nós chamamos de casa de Deus, né? Esse texto, o paralelo dele é Hebreus, capítulo 3, verso 6. Hebreus 3, 6. Que vai dizer que nós somos a casa de Deus, a família de Deus, né? Cristo sendo fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, né? Hebreus 3:6. Então, andar na casa de Deus não é eu andar no chão ali do local de reunião, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, não é isso. Andar na casa de Deus é andar na vocação da casa de Deus, que é o texto lá que Paulo fala. Andando, Efésios 4:1, né? Como convém andar, o nosso andar como cristãos. Então, o que ele está falando para Timóteo? Olha, eu quero ver você depressa, mas eu estou mandando isso aqui para que, se eu tardar, se demorar, porque Paulo não tinha certeza do tempo que ele levaria, né, para encontrar Timóteo, se ele ia encontrar Timóteo ou não. Porque já com esse escrito, você vai saber como você deve proceder na casa de Deus, proceder na igreja, através aí da economia de Deus, através da designação dos presbíteros, dos diáconos, através aí do verdadeiro ensino em oposição aos falsos ensinos. Então, você vai saber como você deve proceder na casa de Deus, na igreja, como que isso aí deve acontecer juntamente de você e dos irmãos. Esse é o sentido que Paulo está colocando aí, né? A casa de Deus, não um local de reunião, porque eles nem tinham isso naquela época, né? O templo lá em Jerusalém vai cair, está dominado, e nesses locais eles se reuniam nas casas, em outros locais. Então, a casa de Deus com família, né? Ô, Hilton, é interessante a visão que é passada para nós, que Paulo, prisioneiro, mas livre ao mesmo tempo. Uhum. Né? Quer dizer, e ele assim, poxa, ó, eu posso ir, ou os caras podem passar navalha no meu pescoço, mas enquanto isso não acontece, eu acho isso interessante, quer dizer, ele prisioneiro, mas livre ao mesmo tempo, né? Transitando. Como é que a gente entende isso? Essa facilidade? Porque ele era cidadão romano, por isso?
Alguns vão dizer, né, João, que ele chegou a ficar preso no mínimo 5 vezes. Alguns colocam 5 prisões na vida de Paulo. Então, ele já era um homem, né? Aonde ele ia, perseguição, às vezes Bangu prisões. 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4. A última que foi a mais tranquila, né? Depois que ele vai morrer, mas ele não sofreu tanto na última, embora tenha sido a final, né? Mas Sim. ele passou por várias prisões e era aquilo. Hoje estou solto, amanhã estou preso, sou um prisioneiro do Senhor, e já se considerava já um preso do Senhor, né? Mas o que você falou muito bonito, com liberdade. É um homem que, mesmo preso, estava sempre livre, espírito livre. Interessante. Ele era tremendo, um homem de uma envergadura espiritual muito grande. Amém. Amém. Bem, gente, mais uma aula abençoada, maravilhosa, esclarecedora, né? Oportunidade de abrir o nosso coração, falar aquilo que está na nossa mente e ser devidamente instruído pelo Senhor, né? Amém, Jesus. Então, vamos agradecer. Vou pedir ao pastor Isaías para estar encerrando com uma oração, Senhor. agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Amém. Mais uma vez, agradecendo a presença de Andressa, Jusileia, que voltem e tragam mais convidados. Amém? E Aí, depois Isaías, vou passar depois na me fala aí cantina. o teu barbeiro, hein? Depois me fala o teu barbeiro, que eu estou deixando crescer aqui. Tá vendo, né? Não é barbeiro. Não é barbeiro, isso é coifé. Barbeiro não deixa o cabelo assim. É coifé. Por favor, Exatamente. vamos colocar o termo, vamos colocar as palavras no devido lugar. É coifé. Exatamente. Isso não é barbeiro. A Jusileia. Oremos. Oremos. Oi? Vamos lá. É mesmo, né? É fera A nessa. Jusileia. É. Amém. Amém. Eu Vamos não orar, Senhor. entendi. Eu o quê? É fera nessa área de cabelo, de apresentação aí, o cabelo. Que bom. Ah, verdade. Vamos Sou saber. cabeleireira, assim. Ô, Tá Jusileia, vendo? show de Que bola. bom, hein? Show Aí, de João, bola. já Vamos pode vir orar? ao Rio, hein? Vamos Vou lá orar. em Belfor Roxo. Vou lá fazer o cabelo em Belfor Roxo. Vamos orar. Prazer. Senhor, te louvamos na noite desse dia. Que bom estarmos aqui felizes. Uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja que fala verdadeiramente a tua palavra, que discute a tua Aleluia. palavra, que aprende a tua palavra e, principalmente, Senhor, que vivemos a tua palavra. Senhor, como Amém. é bom, no conforto dos nossos lares, podermos priorizar, deixar de fazer outras coisas para priorizar estar aqui, para aprender verdade, e depois Senhor. divulgarmos, Amém. Obrigado. passarmos esses Obrigado. ensinamentos para outras pessoas. Que possa, Senhor, o teu Aleluia. Espírito Santo inflamar, convencer outras pessoas a estarem aqui junto de nós, para que possamos, Senhor, cada dia mais difundir o teu evangelho de verdade, o teu evangelho genuíno, não um evangelho com amarras, um evangelho com falta de transparência, mas um evangelho verdadeiro que nos constrange toda quinta-feira nesse lugar. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor, as irmãs, os irmãos aqui que priorizaram estar aqui, homens que têm as suas responsabilidades, como Eliel, João Carlos, Nelson, dentre outros que estão aqui, mas que eles priorizam, Senhor, estar aqui. Ó, Jesus, vai na casa de cada um. Eu vou te pedir algo aqui, como os pregadores famosos fazem, Senhor, quando estão pregando. Eu vou pedir algo aqui para te dar um presente a cada um que estiver aqui nessa aula hoje. Amém, Tu é nosso Senhor. Pai. E, Senhor, um presente que eles nunca te pediram, porque isso já aconteceu comigo. Tu gosta de presentear às vezes, e muitas vezes nas nossas vidas, presentes que nós nunca pedimos. Tal a nossa humildade, pequenez e incapacidade. Então, eu me lembro que eu nunca te pedi para fazer italiano e tu me deu o curso de italiano grátis. Então, que tu possas dar um presente a cada um desses homens que estão aqui, dessas mulheres, Aleluia. e que eles sejam surpreendidos com um convite, surpreendido com um telefonema, e eles vão lembrar dessa oração. Guarda o nosso professor. Glória, Senhor. Dê, Aleluia. Senhor, cada dia mais humildade ao Wilton, para que ele nunca Amém. possa se ensoberbecer
por Sim, ensinar, Pai, por saber preserva o teu muito. servo, Ele Senhor. sempre, Continua Senhor, se acrescentando. diminua e para que tu possas aparecer na vida dele. Cobre ele com o Amém. teu sangue, principalmente, Senhor, financeiramente. Amém, Jesus. Principalmente a finança dele, Amém, que ele tem a Senhor. responsabilidade Amém. dele para pagar. Muito obrigado por tudo que eu te peço. Amém e amém. Em nome de Terminado. Jesus. Vamos lá para a cantina, gente. Vamos Tchau, lá, gente. vamos lá. Deixa a sopa esfriar, não. Vou botar Amém. pendurar na minha conta, vou pendurar minha conta.